qual é a etiqueta que existe para comunicação usando essas ferramentas. É diferente a forma como você se comunica por WhatsApp, no meio profissional, quanto no meio social. É diferente a forma como você se comunica por e-mail, da forma como você se comunica por WhatsApp. E também é diferente a forma como você se comunica por WhatsApp e e-mail, da forma que você usa uma ligação para compartilhar uma informação ou se comunicar. Então, como fazer o melhor uso, tirar o melhor proveito dessas ferramentas e aproveitar tudo que de fato elas nos ajudam a fazer? É o que a gente vai falar aqui, então fica até o final, porque isso, como eu falei, vai te ajudar aí a conquistar o teu objetivo de faturar mais de R$ 6.000 por mês trabalhando com tecnologia. Viram quantos benefícios que a gente tem falando em tecnologia aí dentro do meio da comunicação? A gente melhora a nossa velocidade, dinamismo, até tomada de decisão, né? Às vezes você está esperando uma notícia ou você está esperando uma resposta do teu chefe, da tua esposa ou do teu marido para tomar uma decisão e agora por WhatsApp essa resposta pode vir de imediato. Assim que a pessoa tiver decidido, ela consegue te mandar ali. Você não precisa esperar a mensagem chegar. Então, isso realmente foi um benefício muito grande. Uma coisa que mudou bastante também a forma de se comunicar com pessoas de outros países. Eu aqui no Japão, tô aprendendo japonês, já falo inglês há um tempo, né? Sou estudante de inglês há algum tempo, mas tô aprendendo japonês e nem sempre eu consigo falar tudo que eu quero. E aí, o que eu faço para me comunicar? Eu uso a tecnologia. Eu uso o Google Tradutor, coloco ali a frase em português que eu quero, clico ali no alto-falante e o próprio aparelho reproduz ali a frase em português, traduz ela para o japonês. E eu consigo me comunicar com outra pessoa sim. Ela faz o mesmo comigo, só que invertendo os idiomas, e a gente consegue se entender. Isso era algo inimaginável algum tempo atrás. Hoje você consegue se comunicar com qualquer pessoa em qualquer idioma utilizando o teu smartphone. Isso não é incrível? E lembrando, né? Você precisa dominar essas ferramentas para que você entre nesse mercado tão quente, tão estratégico, tão bom de trabalhar, que é o mercado de tecnologia, para ganhar aí mais de R$ 6.000 por mês. Você precisa dominar esses meios de comunicação, tá? Porque eles são, como eu disse, fundamentais para a nossa história e continuam mudando, continuam evoluindo. Você não pode ficar para trás, tá? Então, pensando em tudo isso, já que é assim, vamos agora descobrir juntos como usar, então, de fato, esses meios de comunicação, essas tecnologias no nosso dia a dia. Antes da gente falar exatamente de cada um deles, eu vou explicar para vocês aqui, passo a passo, né, dar um overview também de como usar melhor cada uma dessas ferramentas. É importante que a gente entenda os princípios básicos da comunicação, tá? Eu falei que aqui a gente não vai entrar nos detalhes de como ser uma pessoa mais comunicativa, como expressar melhor os seus sentimentos, ou como compartilhar informações de forma mais assertiva para ser entendido. A gente não vai falar disso aqui agora. Apesar de ser importante, a gente vai falar disso num outro momento. O foco aqui são as ferramentas. Porém, que você as use bem, eu vou te dar aqui uma pincelada nesse tópico sobre princípios de comunicação. Quais são, para mim, né? Existem muitas matérias, tá, pessoal, sobre comunicação. Você pode ler sobre comunicação não violenta, sobre comunicação básica, comunicação na família, comunicação no trabalho, comunicação com os filhos, enfim, em todas as áreas da tua vida. Você pode encontrar livros ou artigos que vão te ajudar a aprender técnicas para melhorar a sua comunicação. Eu estava pesquisando antes de fazer a live, tem até alguns artigos de como comunicar-se melhor com mulheres, como se comunicar melhor com homens, né? Como comunicar-se melhor com crianças. Então, existe um conteúdo infinito sobre isso. É um tópico muito grande. Pensando em comunicação, pensa aí que é a ferramenta mais importante de convívio social que a gente tem. É através dela que a gente consegue compartilhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas frustrações. Então, você precisa dominar a comunicação e saber utilizar as ferramentas disponíveis no mercado para melhorar aí a sua comunicação individual, tá? Então, quais são, Rafael, os princípios para uma boa comunicação? Na minha opinião, tá? Eu, como eu falei, estudo isso há mais ou menos uns 10 anos. Eu separei algumas coisas aqui para te ajudar a entender de forma mais objetiva. Na minha opinião, você precisa primeiro construir a tua linha de raciocínio. Você precisa usar a lógica, tá? Ter coerência aí na forma como você fala. Como é isso? Não entendi o que você quis dizer. Ó, ser lógico ou coerente na maneira como você fala, eu não tô dizendo aqui para você ser analítico também, trazer dados, trazer informações científicas. Não. Quando eu falo para você ser lógico, é no sentido de criar uma lógica, criar uma linha de raciocínio, fazer com que as coisas que você está falando tenham coerência, ou seja, se completem, não sejam apenas informações jogadas, mas tenham começo, meio e fim. É isso que é coerência, você ter começo, meio e fim e manter o tema daquela conversa durante esse período de começo, meio e fim. Tratar esse tema nessa estrutura, tá? Isso que é ser lógico. Você pode, por exemplo, ser lógico falando de coisas emocionais, falando de coisas que você está sentindo, de pensamentos seus, ou falando aquilo que você gostaria que a outra pessoa fizesse. Você precisa construir a tua comunicação nesse pilar, começo, meio e fim. Parece fácil. De fato, na teoria é. Na prática, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas é bem possível de fazer.
tá? E se você se dedicar, você com certeza vai conseguir. Então, como construir começo, meio e fim aí nas suas conversas, nos seus diálogos, na forma como você se comunica? Antes de eu entrar nesse tópico, explicar mais para vocês sobre esses 3 pontos, é importante que você entenda que comunicação não é só aquilo que a gente fala, tá? É aquilo que a gente expressa, tá? E o que eu posso expressar? Eu posso expressar olhar, eu posso expressar uma reação, um gesto, uma expressão facial, posso expressar um som, não necessariamente uma palavra, mas um som, posso expressar um posicionamento, né? A forma como eu coloco meu corpo, enfim, tudo isso é importante que você observe. Puxa, Rafael, mas aí você já está entrando em detalhes de leitura, de expressões, está entrando em detalhes de corporais. Não, não é isso. Você, como pessoa, você pode treinar e, se você quiser, você consegue melhorar por si só essa sua capacidade de ler a outra pessoa. Existem técnicas, existem cursos, existem livros, mas você não precisa fazê-los para estabelecer, para ser uma pessoa mais comunicativa, se você quer melhorar de forma natural e básica. Você não precisa ser um expert em leitura corporal, você não precisa ser um expert em expressões faciais, mas se você dedicar tempo e observar as pessoas que você está conversando, de verdade, pessoal, quando você estiver se comunicando com alguém, você parar para observar a forma como ela fala, a entonação que ela usa as palavras, as expressões dela, pare para observar. Cada momento que ela está falando algo, gera uma expressão diferente. Você vai começar a conseguir associar e a entender, pelo menos o básico. Poxa, essa pessoa está sendo sarcástica. Não, essa pessoa está sendo sincera comigo, tá se abrindo, enfim, é natural, você consegue fazer essa leitura. Como ser humano, você tem essa capacidade. Lógico, se você quiser ser um expert, você vai ter que estudar um pouco mais, mas observe, porque um erro muito comum que as pessoas têm ou fazem é achar que apenas falando bem é que elas vão conseguir se comunicar. Às vezes, elas não acreditam nem que precisam ouvir outra pessoa, que ela precisa falar o que ela quer e pronto, o outro que tem que se virar para entender. Não, para você ser um bom comunicador, você precisa sim saber ler a outra pessoa, prestar atenção na forma como ela está reagindo àquilo que você fala e ouvir atentamente cada palavra que ela fala, cada som, cada expressão e ler. A parte corporal também é importante. Dito isso, a gente volta para aqueles 3 pilares, né? De começo, meio e fim, com esse adendo aqui que eu dei para vocês de que comunicação não é só você falar, né? Envolve ouvir, envolve ler a outra pessoa, enfim. Começo, meio e fim. Rafael, esses 3 pilares podem ser aplicados em todas as ferramentas? Podem, tá? E devem também, só que eles vão ser aplicados de uma forma diferente. Primeiro, qual que deve ser a sua introdução? Qual que deve ser o seu começo? É muito importante que no seu começo, quando você chama alguém para conversar, já aconteceu, por exemplo, de você falar, eu preciso falar com você, e aí a pessoa já fica ansiosa? Ou você mesmo, alguém disse isso para você e você ficou ansioso, esperando, puxa, o que será que essa pessoa tem para me dizer? Será que é uma bronca? Será que no meu trabalho, será que eu vou ser demitido? Será que eu vou receber uma promoção? O que será? Então, na sua introdução, para que você evite essa ansiedade, caso você queira que a outra pessoa fique mais tranquila, você pode querer também que ela fique ansiosa, não tem problema, você pode gerar expectativa, mas se você quer que ela se sinta mais tranquila naquela conversa, você já pode, na introdução, dar um overview para a pessoa. Por exemplo, olha, Marcos, eu preciso falar com você sobre a questão das contas ali no serviço. Eu preciso falar com você sobre o dia de ontem, né? Como foi o trabalho ontem, entendeu? Dá um overview, uma frase simples, resume o que esperar daquela conversa, o que a pessoa pode esperar daquela conversa, para que ela se prepare, tá? Lembrando, isso se você quiser que ela de fato não fique ansiosa, não fique na expectativa. Se você quiser gerar expectativa, você pode começar da forma como a gente falou aqui, eu preciso conversar com você e tem algumas perguntas importantes para te fazer. Aí você gera expectativa, que você não entrou bem naquele tema ainda, mas você já disse que tem algumas coisas importantes a tratar, algumas perguntas para fazer, então ela vai ter que responder, ela vai ter que te dar a informação, tá? Então, no começo, use para preparar o terreno, use para dar algum overview, para dar um resumo daquilo que você está falando. Eu vou falar sobre o meio agora e o fim, que são os outros 2 pilares aí de uma boa comunicação, na minha opinião. A gente já falou sobre o começo, sobre o início, a introdução da conversa. No meio, aí sim é o momento de você construir a sua ideia. E aí que exige a coerência. Você vai precisar, utilizando palavras fáceis, explicar aquilo que você quer explicar. Se há um sentimento, tente entender que a outra pessoa, ela não está sentindo aquilo que você sente. Como você pode, através de palavras, explicar aquilo que você está sentindo? Não ache que as pessoas têm a obrigação de te entender, tá? Elas não têm. Você, como comunicador, você como pessoa que está se comunicando, é que tem a obrigação de fazer os outros te entender, de levar essa mensagem. Lembra do mensageiro lá no começo, que ia a cavalo? A obrigação era dele de levar a mensagem para as pessoas, né? Então, você como comunicador, a obrigação é tua de se fazer entender. Poxa, Rafael, mas tem pessoas que eu falo e não me entendem. Você precisa entender que existem diferentes formas de fazer uma pessoa entender um assunto. Você pode, por exemplo, utilizar parte visual,
sim, mostrar um gráfico, você pode mostrar uma notícia, você pode mostrar uma pintura, um cenário, fazer bastante gestos. Isso pode ajudar uma pessoa que é mais visual a entender. Uma pessoa que é mais auditiva, ela vai prestar muita atenção nas suas palavras, naquilo que você está falando, na forma como você constrói a sua frase. Então, quando conversar com uma pessoa assim, então use frases mais bem construídas, os verbos bem conjugados, porque essa pessoa vai te entender melhor. Uma pessoa que é mais sinestésica, que é aquele tipo de pessoa que é mais por contato físico, por sentir o mundo ao seu redor, você vai conseguir se comunicar com ela melhor utilizando os sentimentos, utilizando o sentir mesmo, né? Talvez por encostar no ombro, pegar na mão, dar alguma coisa para ela segurar ali, por exemplo, quero falar, você quebrou tal coisa, pega o vaso que a pessoa quebrou, dá para ela, talvez ela vai entender melhor se ela for uma pessoa sinestésica. Então, no meio, você precisa construir a tua linha de raciocínio, e aí você vai construir de acordo com cada tipo de pessoa que tiver ali na tua frente, e você vai entender que tipo de pessoa ela é, observando, e não tem problema nenhum não ser entendido, tá? Se você percebeu que não foi entendido, tenta construir a tua frase de uma maneira diferente, tenta explicar utilizando um outro ponto de vista. É assim que a gente conversa, por tentativa, né? Eu sempre gosto de perguntar no final de cada frase, faz sentido para você? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu consegui me expressar? Para a pessoa reafirmar se de fato ela entendeu, se de fato ficou alguma dúvida, não importa a situação, tá? Porque aí você consegue estabelecer uma conexão melhor ali com a pessoa. Então, use no meio, lembra? Começo, meio e fim, no meio, para você ali usar todos os seus argumentos, usar tudo que você tem para falar para a pessoa, tudo que você sente, tudo que você quer, mas de forma bem construída, e opte por um tema por vez. Tenho 3 coisas para falar com a pessoa, então cada um dos 3 temas que você tem para falar com ela tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Porque se você começar a misturar os temas, você pode misturar informações. E isso pode causar ali uma sopa de letrinhas na cabeça da pessoa e, de fato, ela entender ou nada do que você disse, ou parcialmente só aquilo que você quis expressar para ela. E como que eu encerro, então, a minha conversa? Como que eu finalizo ela? É sempre bom você finalizar a sua conversa resumindo o ponto principal daquilo que você queria falar. Você construiu uma linha argumentativa, você falou de sentimentos, você falou tudo que você tinha para falar, e por último, você pode resumir com uma frase, que pode começar mais ou menos assim, olha, o que eu quis dizer com tudo isso é o seguinte, ou o que eu tô sentindo com tudo isso que eu te disse é o seguinte, entendeu? Para que a pessoa conecte aquela conclusão a todas as argumentações que você usou e faça sentido na cabeça dela. Porque ao mesmo tempo que você tá falando, ela tá tirando pequenas conclusões automáticas na cabeça. Então, quando você conclui resumindo, né, em uma frase, aquilo que você quis dizer, todas essas pequenas conclusões, elas vão sendo corrigidas de acordo com aquilo que de fato você queria expressar, tá bom? Isso é muito importante, ter começo, meio e fim.